Estamos aqui para responder uma pergunta que nos chegou. Na verdade, não foi feita só uma vez essa pergunta, já várias pessoas têm nos perguntado, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui respondendo a esses irmãos que precisam saber da resposta a respeito da música, a respeito do louvor. Há uma dúvida pairando aí sobre a cabeça das pessoas sobre a música. E eles perguntam: pastor, a música é um dom espiritual ou é um dom natural? O hino é um dom natural ou é um dom espiritual? Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, explicando, trazendo a resposta para essa pergunta. E para começo de história, de conversa, nós temos que nos conscientizar de um seguinte: a Bíblia diz que todo dom perfeito ele vem de Deus. Isso está em Tiago, capítulo 1, do verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, independentemente do dom ser natural ou espiritual, todo dom, toda dádiva vem de Deus. Deus é quem nos dá, tá certo? Desde uma pessoa que constrói um edifício, a uma pessoa que prega a palavra de Deus. Todos esses dons, os dons naturais como os dons espirituais, vêm de Deus. A diferença é que uns é para nós empregarmos na nossa vida, certo? Nós usamos os nossos talentos naturais para sobrevivermos fisicamente. E por outro lado, os dons espirituais, eles servem para nós sobrevivermos espiritualmente, não é? Então, cada um na sua particularidade. Agora, vamos então esmiuçar um pouco mais essa questão, responder agora a pergunta: é espiritual o dom da música? Quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vê que a música, ela, apesar de nós usarmos a música para adorar a Deus, ela é sim um dom natural. Ela é um dom natural. Quando Deus deu ordem para fazerem, para fabricarem ali o santuário, ali foi colocado, na adoração, foi estipulado muitas coisas, mas o louvor não foi incluído ali logo no início. Só depois de muito tempo, já não estavam mais, o povo de Israel já não andavam mais no deserto, já tinham conquistado, a terra, já tinha, então, naquele momento ali, a partir dali, quando a nação de Israel se consolida, já na época de Davi, ele inclui o louvor, como parte da adoração. Você pode ler isso em 1 Crônicas, capítulo 1, aliás, 1 Crônicas, capítulo 25, do primeiro em diante, está ali Davi designando, claro, orientado por Deus, designando ali o louvor para a tribo de Levi, tá certo, queridos? Mas lá no começo, não. Então, você pode dizer assim: pastor, mas às vezes a gente ouve hinos que esses hinos, eles são, a gente sente uma coisa diferente, sente uma coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem músicas seculares que muitas das vezes fizeram parte da sua história, quando você passou em determinado momento da sua vida, passou por uma situação difícil, e uma música secular fez parte da sua vida, de forma que até
nos dias de hoje, quando você ouve essa música, você lembra, você sente uma coisa, né, no seu sentimento. Então, a questão é que nós devemos saber diferenciar. Às vezes a gente faz uma confusão entre o que é espiritual e o que é sentimental, tá certo? A música, ela mexe com o nosso sentimento, independentemente de ser música gospel ou música secular, ela mexe, né? Devido ao que eu acabei de dizer, ela ter marcado em algum momento da sua vida. Agora, outra situação que nós devemos entender é a seguinte, que qual é a diferença do que é espiritual para o que é sentimental? A diferença é a seguinte: nem tudo que é sentimental é espiritual, né? Já tudo aquilo que é espiritual mexe com seus sentimentos. Vou repetir para você entender: nem tudo que é sentimental é espiritual, mas tudo que é espiritual é sentimental, ou seja, mexe com seus sentimentos, certo? Muitas das vezes você está tendo uma experiência que ela não tem nada a ver com o mundo espiritual, ela está ligada apenas ao seu sentimental. Como eu falei mais uma vez, vou repetir, algo que lhe traz a lembrança a uma determinada situação que você viveu e você fica ali emotivo, tá certo? Então hoje o que a gente percebe é que tem muita gente que os louvores hoje eles estão mais sentimentais do que espirituais, e aí nós temos que ter muito cuidado com isso, para nós não incorrermos nesse erro e não confundirmos uma coisa com a outra. Às vezes, fulano tal canta no espírito, canta, na verdade a pessoa está cantando ali, está mexendo com seu sentimento, mas não está indo além disso, não está entrando no mundo espiritual, tá certo? Então, o que faz a diferença entre música música gospel e música espiritual? O que faz a diferença é, primeiramente, na intenção. Quem faz uma música secular faz uma música, né, para o mundo físico, faz uma música, né, para afogar as suas mágoas, para dedicar alguém que essa pessoa ama, não é? Então essa é a música secular, aquela que mexe nas nossas recordações, nas nossas recordações físicas, nas nossas experiências físicas. Já a música espiritual, a música gospel, ela é criada em um outro sentido. Ela é uma música, mas o sentido dela é diferente, é para dedicar a Deus, e aí é onde está a diferença, tá certo? Ambas, tanto a música secular como a música gospel, são dádivas naturais, é um talento natural que a pessoa tem para compor letras, né? Mas quando você compõe uma letra e dedica ela para Deus, né? Aí a unção do Espírito Santo entra nesse negócio e dá um toque especial nessa música, por causa da intenção, por causa da dedicação, né, que foi empregado ali naquela canção, tá certo? E aí, quando essa música ela é feita e dedicada para Deus, né, aí Deus derrama a unção sobre quem está cantando a música, porque você pode dizer assim: pastor, mas quando Davi tocava, as pessoas diziam, quando Davi tocava, Saul se sentia aliviado dos espíritos. Mas será que eu lhe pergunto, será que o segredo estava só nas letras? Será que não estaria também na pessoa de Davi, que era, né, um jovem separado, um jovem santificado a Deus, escolhido por Deus? Então, é importante tratar desse assunto, porque nós temos visto, a gente entra até numa outra questão, a gente tem visto muitas pessoas banalizarem as músicas espirituais, as músicas que são espirituais, que são dedicadas a Deus, né? Nós não devemos
fazer qualquer letra para Deus, nós não devemos louvar a Deus de qualquer forma, temos que nos santificar, nos preparar para isso. Tem gente que diz assim, eu vou cantar aqui de qualquer jeito, porque é para Deus mesmo. Não faça isso, você está cometendo um erro. Deus merece o seu melhor, você tem que se preparar. Inclusive lá no capítulo 25 de 1 Crônicas, onde Davi está determinando o ministério da música, não é um ministério, é bom que se entenda isso. Existem ministérios espirituais já determinado pelo próprio Deus, ministério espirituais que compreende os dons espirituais. Quando eu digo ministério é porque não no sentido de ser dons espirituais, de ser um dom espiritual, mas no sentido de Davi organizar a música como um ministério natural, mas que seria dedicado, para o mundo espiritual, para a adoração a Deus. Então, quando ele vai determinar lá sobre a música, ele vai incluir a música dentro da adoração. Lá no texto é dito que os cantores, eles eram mestres na música, eles eram mestres nos instrumentos. Hoje as pessoas querem fazer de qualquer jeito, aí com essa história de que Deus é para Deus, a gente tem que fazer de qualquer jeito e tal, não é para o homem e tal, não importa o que o homem diz, não importa o que o homem diz, mas importa o que Deus acha, porque se nós que somos maus, que somos imperfeitos, não queremos coisas mal feitas, imagine Deus. Eu vou até ler aqui o texto, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7, vou ler aqui para vocês. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, todos eles eram instruídos na música, não era de qualquer jeito que se cantava ali para o Senhor, não, viu? A gente hoje vê muita coisa errada aí, não era nada banalizado, não era coisa santa. Então eles eram mestres, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. 288. Então, Davi, ele separou 288 músicos e pessoas experientes, instruídos, mestres nos instrumentos, na música, no canto. Então veja que não é de qualquer forma, como a gente vê hoje por aí, tá certo? Então, queridos, vamos lá, para ver se a gente entendeu. A música, independentemente de ela ser gospel ou ser uma música secular, é música, é um dom natural. Só que quando você dedica uma música, uma canção para Deus e faz ela com letras espirituais, dedicadas ao Senhor, e quando essas pessoas que vão entoar essas músicas, porque não é ímpar, tem que ser par, não é só a música que vai ser cantada que deve ser dedicada a Deus nas suas letras, mas a própria pessoa que vai oferecer essa música, esse louvor, ele também tem que ser separado, tem que ser pessoas de Deus, entendeu? A Bíblia diz que a boca que louva a Deus não pode louvar o inimigo. Então o que se vê hoje aí é muita coisa diferente do que a Bíblia está dizendo. Então não se confunda. Aí tem gente que acha que porque canta bonito porque eu sou muito espiritual, porque eu tenho um dom de cantar. Deixa eu te dizer, o cantar, que fique bem claro, cantar é um dom normal, é um dom natural, certo? Isso aí não quer dizer que você é mais santo do que os outros. O que vai mostrar que realmente você é uma pessoa santa são os seus feitos, tá certo? O seu comportamento, a sua vivência, a sua santidade. Isso é que vai mostrar, que vai fazer diferença. Você pode cantar um hino mais espiritual e mais dedicado a Deus do mundo, mas se você não tiver uma vida separada, de nada vai adiantar. Então, queridos,
as pessoas, assim como você se emociona ouvindo um hino para Deus, as pessoas que estão lá no mundo também se emocionam ouvindo as músicas seculares. Então, não é questão de emoção, não é a questão só de emoção. É por isso que eu digo que as pessoas estão confundindo o que é o espiritual com o emocional. Tá certo? Às vezes você ouve um hino, a única coisa que acontece é que você se emociona, mas não deve ficar só na emoção. Tem que quebrar essa barreira da emoção e partir realmente para o mundo espiritual. Tá certo, queridos? Então é isso. A música, como um todo, é um dom natural, mas existem músicas que são dedicadas a Deus por pessoas que também se dedicam a Deus. Então, aí Deus derrama uma unção sobre a vida dessa pessoa que está louvando a Ele, certo? Ok? Espero ter respondido aí sua pergunta, tirado a sua dúvida. Que Deus te abençoe e continue mandando pergunta aí para nós aqui. Para nós será uma grande satisfação poder estar tirando as suas dúvidas, tá certo? Um abraço do pastor Denis e quero também desejar aí um feliz ano novo. Que Deus nos dê um ano aí de bastante paz, alegria e de também muita saúde, tá certo? Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.